Olá, seres humanos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim numa vibe bem misteriosa, porque a gente vai falar de uma detetive super badalada no mundo literário. Eu acabei de perceber que eu tô usando óculos escuro e chapéu dentro de casa. Parabéns pra mim. Enfim, gente, voltando. A detetive em questão se chama Miss Marple e ela é a personagem principal do livro Os Últimos Casos de Miss Marple. Este livro é mais um dos contos policiais de Agatha Christie. E traz os contos de uma senhorinha super simpática que adora tricotar. Mas não se engane, Jane Marple, ou Miss Marple, como é popularmente conhecida, tem um faro super aguçado para resolver mistérios por trás dos crimes, mesmo aqueles que apenas pareciam acidentes. O livro foi oficialmente publicado após a morte da rainha do crime, Agatha Christie. Entretanto, isso não impediu que a Miss Marple se tornasse uma das personagens mais consagradas de toda a sua carreira, ao lado de Hercule Poirot, o detetive belga. O livro tem 192 páginas e 9 contos ao todo, cada um mais surpreendente e cativante do que o outro. Veja alguns deles a seguir. O primeiro conto do livro se chama Santuário. Nele, Bunch, ele encontra um homem que está à beira da morte dentro de uma igreja no vilarejo em que ele morava. Aparentemente, por alguma razão, esse homem ele só conseguia falar santuário e o nome que parecia ser o nome do reverendo dessa igreja. Diante dessa situação, Bunch ele vai acionar quem? A nossa detetive, né? A detetive master a Miss Marple para desvendar esse mistério, que ele não estava entendendo o que estava acontecendo ali na frente dele. E a Marple, ela vai acionar o Craddock ou o Craddock para eles tentarem desvendar esse mistério, né? Que aparentemente é um mistério sim, porque aquele homem, antes de morrer, só conseguia falar santuário e o nome do reverendo da igreja. Realmente não faz sentido. Mas quando você parar pra ler esse conto, você vai ver que faz sentido sim. Tudo da Agatha Christie faz sentido, gente. Sério. Vocês têm que dar uma chance. Parece louco, mas faz sentido. No final faz sentido. Em A Boneca Modista, nós temos uma boneca meio esquisita, como diz os personagens da história. Eles acreditam que essa boneca tem alguma coisa meio sinistra, já que, volta e meia, essa boneca ela é mudada de lugar, como se alguém estivesse tentando usá-la pra assustar alguém, né? Nessa história, a Marple ela não aparece, já que ela é narrada pelos próprios personagens da história. Se você deve ter pensado em alguma coisa, essa história da boneca modista é uma mistura bem de Boneco do Mal com Annabelle. É sério, dá um medinho assim, mas vale a pena você ler. Vale muito a pena. No conto Piada em Comum, Miss Marple é chamada para atuar depois da morte de um homem. Charles Stuart e Edward Rochester solicitam o serviço da melhor detetive que poderia existir para caçar um tesouro. Isso mesmo, Miss Marple é lembrada pelos policiais. Ela também tem uma capacidade enorme de observação acerca das pessoas que estão ao seu redor. Em O Caso da Zeladora, o Dr. Hyde, médico da Jane Marple, receita a ela um enigma, que ele diz assim, que foi feito especialmente para ela e que combina super com os estilos dela. E com base nesse manuscrito que ele dá a Marple, ela interpreta e soluciona o caso. Nem precisaria falar sobre as tramas de Agatha Christie, que surpreendem demais os leitores. E com Miss Marple como protagonista desses contos, a gente aprende a lidar com o ser humano e compreender a visão dela sobre o mundo. Já em O Caso da Criada Perfeita, leva Miss Marple a desvendar um crime. Primeiro uma joia que desaparece e depois outras tantas que somem junto com a personagem. A ostentação de Marple a leva a deduzir como se dera um crime. E ela ainda fala, é impressionante como as coisas acabam sempre boas neste mundo.
Você sabe quem foi Agatha Christie? Não? Então vem comigo. Agatha Mary Clarissa Miller nasceu em 15 de setembro de 1890, filha do americano Frederick Miller e da inglesa Clara. Foi uma escritora britânica que atuou como romancista, contista, dramaturga e poetista. Destacou-se no romance policial e recebeu até mesmo o apelido de Rainha do Crime ou Dama do Crime. Segundo o Guinness Book, Agatha foi uma das autoras mais prolíficas do mundo e seus livros já venderam mais de 4 bilhões de cópias em 103 idiomas, cujos números totais só ficam atrás das obras vendidas por William Shakespeare e da Bíblia. Outro recorde da Agatha Christie é o do livro mais espesso do mundo, medindo mais de 30 centímetros, com 4.032 páginas, onde a gente encontra os 12 romances e 20 contos protagonizados por Miss Marple. The Complete Miss Marple é um dos livros mais raros da escritora. Em 1971, foi condecorada pela Rainha do Reino Unido, Elizabeth II, com o título de Dama Comendadora da Ordem do Império Britânico. Em 1976, com sua morte, aos 85 anos, Agatha deixou 66 romances policiais, 19 peças de teatro e diversas coletâneas de contos. Um acervo que, se considerado as métricas de hoje, se equipara em vendas ao de ninguém menos que William Shakespeare. São bilhões de exemplares comercializados no mundo, cerca de 4 milhões por ano. Mas é preciso enxergar muito mais do que números para entender e captar a força de seu legado, que neste ano completa um século. Mas afinal, a obra de Agatha Christie resistiu bem ao tempo? Sim, Agatha Christie trouxe em suas histórias de assassinatos bem elaborados diversos elementos que inovaram e renovaram o gênero e fizeram com que ela recebesse o apropriado apelido de Rainha do Crime. Teve plot twist, teve reviravolta, veneno, personagens marcantes e também teve um olhar aguçado e crítico na vida doméstica e familiar dos vilarejos britânicos. Então, Christie criou assassinos dos mais improváveis e detetives mais improváveis ainda, mesmo para os dias atuais. A autora criou 2 personagens que conservaram seu charme à moda antiga: o Hercule Poirot, o pequenino detetive belga de imensa vaidade, e Miss Marple, a velhinha solteirona que expõe os assassinos e as hipocrisias do interior inglês. O legado de Agatha Christie para os romances policiais é indiscutível e com certeza abriu portas, tanto para os personagens dentro deles como para as mulheres do lado de fora. Agatha Christie foi uma escritora que revolucionou a literatura, né? Fazem um século que ela estreou seu primeiro livro e marcou a história. Então não deixe de ter um livro dela na sua estante, você não vai se arrepender, é uma autora incrível, então vale a pena. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Leiam o livro, ele é sensacional. Recomendo, principalmente agora que a gente tá em quarentena, né? Sem poder fazer muita coisa. Leiam, é uma leitura incrível. É isso, eu vou deixar aqui o link na descrição do PDF, se vocês quiserem baixar. E, bom, se vocês gostaram, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal que dá o maior apoio. Vocês não sabem o quanto incentiva a gente aqui no YouTube. E é isso, gente. Até a próxima!